São vários tipos de cefaleia, vários tipos de enxaqueca dentro da medicina chinesa. Eu peguei o que acontece mais dentro de consultório, né, o que mais tem. Então vamos lá. É que eu escolhi só um tipo de cefaleia, até são vários pontos. São várias. Vai virar várias lives aqui, né? Vários tipos de enxaqueca. Sim, quando a gente estava conversando, a gente viu, né? É um assunto tão extenso, não só para a medicina ocidental, mas para a medicina oriental também, que nós temos vários tipos de cefaleia. A enxaqueca é uma delas, tem uma característica própria ali, as pessoas que sofrem com enxaqueca, às vezes é mais de um dia, diferente daquela dorzinha de cabeça que você sentiu momentânea. Então, tem algumas características próprias para a enxaqueca, mas está dentro de um rol aí de cefaleias, e você tem cefaleia na ponta no topo da cabeça, frontal, do lado, na nuca. Então, ao mesmo tempo, sim, vou falar fácil, né, de tratar, tanto com a reflexologia, com a acupuntura, e ao mesmo tempo ela é complexa, porque são vários tipos de cefaleias, vários tipos de dores de cabeça. Então a gente vai estar falando aqui um pouquinho por cima e focar ali nessas dores principais. Então, primeiramente, o que a gente tem? A medicina ocidental classifica, né, a cefaleia como algum problema que a pessoa tenha. Dor. Vamos generalizar para dor, né? Dor é um sinal para o nosso organismo que tem alguma coisa errada. E isso inclui as dores de cabeça. Então a gente tem que estar sempre preocupado com qualquer tipo de dor no nosso corpo. É o nosso corpo avisando que tem um problema ali. Muito comum a enxaqueca ali em torno dos olhos, também na parte temporal, e que desencadeia alguns outros problemas que a gente vai tratar também aqui com a reflexologia e também com a acupuntura. Então, Aldemir, fala um pouquinho como funciona a medicina tradicional chinesa. A gente, como você falou, nós temos a cabeça dividida em vários pedaços, né? De acordo com o meridiano ali, ou que passa na região, ou que tem a energia naquela região. Né? Nós temos alguns níveis energéticos, são 6 níveis energéticos, e na cabeça nós vamos falar de 4, né? São 6 estágios de energia. Né? Cada um desses estágios tem 2 meridianos, né? Que ele vai do yin mais profundo até o yang mais superficial. Né? Eu sei que eu vou estar falando um pouquinho de acupunturês aqui para a galera, mas a gente vai procurar mesclar um pouco um palavreado que todo mundo entenda, e também que eu falo dos iniciados em acupuntura e entenda um pouquinho. Eu vou dar algumas dicas aqui, você não precisa só ter agulha, inserir agulha, vai ter outros métodos. Então, vamos lá, os 4 tipos assim que a gente tem de estágios, né, da dor de cabeça, né, da enxaqueca, e os meridianos envolvidos. Quando é na nuca, né, nós temos 2 meridianos já envolvidos, né, o meridiano da bexiga e o intestino delgado, né, que ele está dentro do yang máximo. São 2 meridianos que eles são mais superficiais que a gente tem no corpo. Esses 2, né, meridianos, um no braço e outro na perna, são os mais superficiais que nós temos. O da testa, quando a dor é na testa, né, nós temos 2 outros meridianos envolvidos, que é o meridiano do estômago e o meridiano do intestino grosso, né, que a gente fala ali que é o do yang brilhante. Ele tá mais... ele é um pouco mais... tá no meio, né, intermediário. Né, e na lateral, né, aqui mais do lado, né, mais aqui na fronte, né, nós temos aí o vesícula biliar, né, e o triplo aquecedor, que são outros 2 meridianos. Eles passam para essa região aqui, então eles estão dentro do yang, o yang mínimo, porque esse o yang que está mais profundo, está mais perto do yin. E temos no alto da cabeça,
aqui como fosse aquela dor de cabeça de capacete, né? Que é o fígado e o circulação sexualidade ou pericárdio, né? Vai depender muito de cada um, que está dentro do rim terminal, né? Que são dois meridianos, que são os rins que estão mais superficiais, tá legal? Então, nós temos alguns níveis, né, de meridiano, então cada um desses rege o tipo de dor de cabeça. Aí o pessoal vai me falar, Aldemir, e quando for sento dor de cabeça na cabeça inteira, como é que é? Aí não está envolvido um meridiano diretamente. A gente chama um outro palavreado meio maluco, né? Que é invasão de vento frio, né? Que dá esse tipo de patologia, né? De desarmonia. Então, como o Aldemir falou, a dor de cabeça ela tem vários locais que elas podem estar acontecendo. E sempre padrão de excesso ou deficiência, como a gente trabalha na medicina tradicional chinesa. Na reflexologia, como o Aldemir falou ali, que a gente tem várias partes da cabeça, para quem ainda não conhece, né, não está acompanhando a gente, entender um pouquinho da reflexologia, eu tenho áreas do meu corpo representadas aqui, tanto na planta do pé quanto no dorso do pé. Imagina um ser humano aqui bem no meio, em que os dedos eu tenho as estruturas da cabeça e ao longo do corpo eu tenho os órgãos distribuídos. Então, quando a gente trabalha a cefaleia, a enxaqueca em determinada região, eu vou estar trabalhando um órgão específico, que o Aldemir vai estar falando ali algumas coisas, eu vou estar complementando, mas eu vou basicamente estar massageando a região dos dedos aqui. Então, o meu primeiro dedo, o hálux, eu tenho várias estruturas que estão aqui representadas, então eu posso estar manipulando essas estruturas e eu vou estar com certeza ali diminuindo, amenizando essa dor na cabeça. Proveniente tanto de um excesso quanto de uma deficiência, eu vou estar mandando uma mensagem reflexa para esse local específico. Então, massageie. Quem tiver aí, muitas pessoas que entrar em contato com a gente, falando que eu sofro, eu quero saber mais informação. Então você pode fazer aí uma automassagem. Massageie aqui a ponta dos dedos, a digital, e também a ponta dos dedos. Você vai ter aí um efeito reflexo para tratar a sua dor de cabeça. O que eu vou falar aqui, você pode usar agulha, tá? Vamos lá. O Bernardo vai falar aí trabalhando os dedos, mas pode ser os pontos que eles vão falar, porque a gente dividiu os pontos, mesmo os pontos dentro do meu protocolo, ele é que vai falar porque é no pé. E o Bernardo é especialista em pé. Então, vocês podem fazer com essas agulhas, ó, com esse tipo de agulha aqui, você pode colocar, que vários são no rosto, tá? Alguns pontos que eu vou falar, principalmente para essa patologia aí que a dor de cabeça tá em volta do olho, né? Ou tá dentro do olho, a impressão que tem que estar dentro do olho, tem aquele monte da vista fica um pouco embaçado, um monte de bolinhas, né? Que a pessoa fala muito que se tem enxaqueca, pode usar esse tipo de agulha aqui. Mas... No olho, Aldemir? Você bota agulha no olho? É quase lá. É quase lá, o pessoal vai ficar em pânico aí. É quase lá, mas nós vamos deixar aqui um pouquinho de suspense, a gente vai falar todos os pontos aqui para vocês. Caso não tenha, né, agulha, né, se você não for acupunturista, você pode usar uma canetinha dessa, ó. Aqui, ó, canetinha do Espaço Arte Coral, tá vendo que bonitinha? Personalizada. Tem que ser essa, aqui. Personalizada? Não, pode ser alguma outra também, pode ser uma bique que você vai lá manipular, ou pode ser com a mão também, né? Mas alguma coisa que você consiga manipular ali. É claro, com a agulha vai ser mais eficaz, tá? Mas você consegue tratar bem disso, né? E a gente sempre tem que ter o seguinte, a gente sempre vai começar primeiro no distal, que é o mais longe.
possível, tá? Então você pode trabalhar com o que for mais lógico. Então por isso a gente vai falar aí com o Bernardo os pontos no pé, os pontos de acupuntura. Alguns eu vou falar aqui para ele, que é um protocolo que eu utilizo para isso, para um tipo específico de enxaqueca, até que a gente chama ascensão do yang do fígado. Daqui a pouco eu vou falar umas características desse tipo de patologia, desse tipo de enxaqueca. Tá legal? Deixar o Bernardo falar um pouco aí, senão eu vou falar aqui a noite inteira. A Carmen perguntou se quando a gente manipula as áreas reflexas da cabeça, do rosto, a gente manipula os dois pés. Sim, a gente tem os mesmos órgãos, a grande maioria dos órgãos estão representados nos dois pés, tirando a vesícula biliar, que só está no pé direito, e o baço, que só está no pé esquerdo. E guardando as devidas proporções, sim, a gente trabalha ali nos dois pés. Aldemir, fome dá dor de cabeça? Fome dá dor de cabeça. Também, que é um outro tipo de dor de cabeça, não é esse que eu peguei aqui. Bernardo sempre me pega assim, mas é uma dor de cabeça de deficiência, e vai mais na área do estômago, que é mais essa área aqui da testa, né? Onde você deve trabalhar ali alguns pontos específicos do estômago. Você consegue trabalhar nisso, tanto do estômago ou do intestino grosso. Por que do estômago? O ponto 1 do estômago é bem aqui assim, ó, bem no olho. Né? Ele desce e vai terminar lá no pé. E o último ponto do intestino grosso é bem aqui, o ponto IG20, né? Que é o último IG20. ponto do estômago, do intestino grosso é aqui. Então, ele rege essa parte aqui frontal, né? Aqui da enxaqueca. Você consegue trabalhar com isso. Então, diferentemente da patologia, né, que de ascensão do yang do fígado, né, que eu vou explicar o que é isso, né, o que é a ascensão do yang do fígado, para quem não conhece. Na acupuntura tem basicamente dois tipos, né, ou sedação ou tonificação. Se a pessoa está para baixo, a gente tonifica. Se ela está muito no alto, a gente seda, porque o importante é manter o equilíbrio. Então, vamos colocar pontos ali do intestino grosso, o IG4, que é um ponto muito bom para isso. Pode colocar o E36, que é um ponto muito bom para isso também. Você vai deixar até 10 minutos. Aí são dois pontinhos que você pode trabalhar, né? O IG4 aqui, né? Nessa região, você pode trabalhar também com o dedo. O E36, ele já é um pouquinho mais aqui embaixo, tá? Bem aqui nessa parte lateral. E tem outros pontos, eu não sei se o Bernardo vai falar, não sei se o BP6 está dentro aí dos pontos. Ele está fora aqui, né? Quando fora. A gente trabalha o pé, o máximo que eu chego na reflexologia é até o aqui, ó, maléolo. Ele fica um pouco acima do maléolo. Está 4 dedos aqui acima do maléolo. Ele também serve para ascensão do yang do fígado, né? E você consegue trabalhar. Mas você consegue trabalhar todo tipo de enxaqueca, Bernardo, só com a massagem no pé, ou complementa um pouquinho com doinha ou com agulhamento ou com outras terapias? Sim, sim. A reflexologia tem contraindicação. Tem. Assim, a grande maioria das pessoas, a gente vai poder fazer uma reflexologia, é muito bom para essas pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado com pessoas que têm tendência a ter trombose. Toda e qualquer massagem, ela vai estimular a circulação sanguínea. Então, a gente evita essas pessoas. E também idosos, crianças, idosos, ver se tem algum problema de osteoporose, para saber da pressão. A pressão vai ser menor, vai ser diferente de um adulto jovem. Então, sim, Aldemir, só a reflexologia, ela já assim, ameniza bastante. Como todas as terapias que a gente trabalha, a gente busca o equilíbrio, a homeostase. A reflexologia ela vai fazer uma regulação para o corpo inteiro. Mas
como nós somos acupunturistas, eu também vou estar usando pontos no pé. Como o Aldemir falou ali, a gente tem uma técnica chamada Do-in. Do-in é quando a gente pressiona em cima do ponto da acupuntura. Se eu mesmo estiver pressionando lá no meu pé o ponto de acupuntura, eu estou fazendo Do-in. Se eu fizer isso no meu paciente, eu estou fazendo uma acupressura. Então, tem sim pontos aqui que eu vou estar utilizando para trabalhar a região da cabeça. É o B67, Aldemir? O B67, lá no dedinho. Dedinho, é um ó. bom. Fala pra gente onde que o bexiga começa. Né? O bexiga começa aqui no olho, no cantinho interno aqui do olho. Né? E esse vai é o B1. terminar. Esse é o B1. E vai terminar lá no cantinho, do dedo mínimo. Você tem aquela unhazinha ali. Ó, a moto aqui entrando bem na hora da live. Eu tenho aqui, ó, a meridiano da bexiga é o maior meridiano que a gente tem no corpo. São 67 pontos. Ele vai começar lá no cantinho do olho, vai passar aqui por trás da cabeça, todas as costas e vai chegar aqui no dedo mínimo. Então o B67 está bem no cantinho aqui da unha. Bem no cantinho aqui. E eu utilizo sim, quando eu faço a minha reflexologia, que eu quero também estar direcionando essa energia desse ponto para tratar ali a enxaqueca. Esse ponto, como o Bernardo falou, o meridiano da bexiga ele começa no olho, então todas as patologias oculares, né? Vista cansada, essa dor atrás do olho, o B67, ele é assim fundamental, ele não pode faltar. Tá? É um ponto muito bom para qualquer patologia no olho, inclusive essa dor no olho. As pessoas com câncer é contraindicada a reflexologia? Também. Todo câncer a gente evita. Alguns profissionais, com autorização do médico, do oncologista, vão fazer as práticas terapêuticas. Eu prefiro não fazer. Então a pessoa, quando está com câncer, eu prefiro mandar para um centro especializado. Tem hospitais que têm equipes de terapeutas integrados com médico. Então eu sugiro que também indiquem, mas cada um trabalha de uma maneira. Então eu prefiro não fazer, e sim, câncer é contraindicada a reflexologia para essa pessoa. Tá, já que você falou de contraindicação, vou falar da acupuntura. Basicamente, né, o câncer ele não é contraindicado, tá? Mas a gente prefere que tenha indicação ali do oncologista também. Mas o câncer, a acupuntura, ela é muito eficiente, principalmente as pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, neuropatias de maneira geral que se tem, a acupuntura é bastante indicada, inclusive a gente só não coloca agulha no tumor. Tá? Não vamos curar o câncer com a acupuntura, isso não existe, né? Não se pode afirmar isso, mas também a gente pode tratar. Eu já tratei vários pacientes com câncer também. Mas o que não pode, no momento da sessão, né? Se tiver um pico hipertensivo, se você tiver com pressão muito alta, né, acima de 15, né, abaixo estiver acima de 15, então você não fazer. Né? A gente tem procedimentos para poder diminuir aí a pressão, né? E qual o ponto, Bernardo, que é para diminuir a pressão? Fala aí, já que ele está no pé. Olha, é um ponto que, assim, para a gente apertar, ele não é tão dolorido. Para você botar a agulha, a pessoa vai querer te chutar, ela não pode chutar porque ela tem uma agulha no pé. Mas é o Rin 1. Ele é fácil de achar. Você dobra os dedinhos do pé, o meu pé ele é rígido, eu não consigo dobrar. Você dobra os dedinhos do pé, ele vai fazer uma cavidade aqui bem no meio, que pra gente na reflexologia é o plexo solar. Então você pressiona ele aí e você vai conseguir diminuir a pressão
do teu paciente, ou a sua mesmo. Se você tiver com um pico hipertensivo, aperta ali uns 2, 3 minutos que você vai conseguir diminuir ali. Um de cada vez ou 2 ao mesmo tempo, Bernardo? Os dois ou só? Se for você sozinho, é meio complicado apertar os dois. Posso até tentar aqui, ó. Até dá para apertar os dois. Faz lá a perninha de chinês e aperta os dois. Mas eu sugiro, quando for uma autoaplicação, você aperta 3 minutos, depois você vai no outro pé e aperta 3 minutos. Se for no teu paciente, é mais fácil. Você vai lá, aperta os dois ao mesmo tempo. Primeiro afere a pressão dele, aperta o pontinho lá, afere de novo, você vai ver que diminuiu a pressão. Abaixa assustadoramente, as pessoas ficam surpresas com isso. Sobre enxaqueca no período menstrual, reflexologia indicada. É indicada, Bernardo, a reflexologia no período menstrual? Com certeza. A gente tem o órgão, né, que acaba trabalhando ali essa parte ginecológica, a parte de menstruação, tanto excesso de menstruação quanto menstruação escassa, cólicas. A gente vai trabalhar o fígado. Então, sim, reflexologia é muito indicado para casos de enxaqueca com relação... Tem a ver com a ascensão, né, do fígado, que o Aldemir estava falando ali inicialmente. Então, na reflexologia, o que a gente tem? Logo abaixo desse plexo solar, desse R1 que eu falei para vocês, no pé direito, eu vou ter uma região grande do fígado. Então, sim, massageie essa região, que você vai estar gerando benefício para essa enxaqueca, que é oriunda dessa menstruação, dessa cólica. Tem todo ali um procedimento. E acho que ela falou assim, e quantas ser indicado, e qual o período, né, que você vai fazer. Geralmente, nosso paciente ele vai uma vez por semana, mas se quiser fazer todo dia, não tem problema. Se quiser fazer de 2 em 2 dias, não tem problema, principalmente nessa fase de enxaqueca, com essa referência à menstruação, o ideal é fazer todo dia. Então, se alguém aqui tiver esse tipo de problema, pode se automassagear. Massageie principalmente no pé direito, uma região grande que eu tenho aqui, massageie o fígado. E tem pontinho para isso, Aldemir? Tem vários pontinhos. Deixa eu só explicar aqui porque eu elegi a ascensão do yang do fígado exatamente por causa da TPM, tá? Que é uma característica, por isso que eu falei que a grande maioria são mulheres, né, que são afetadas, porque o fato é que o homem não menstrua, ele não tem esse tipo de patologia. Pela experiência, eu já atendi muita gente com isso, em torno de 3 meses já fica regularizado, tá? E por que também? Eu falo que as mulheres são muito boas nisso, né? Vocês são muito boas de reter, de segurar, de engolir, né? Diferentemente do... Exatamente. Hoje em dia está um pouco melhor que a mulher vai para a luta, né? Luta mesmo, literalmente. Né? Tem muita gente fazendo boxe, fazendo luta livre, fazendo crossfit. Então, isso acaba, que a gente fala, desopilando o fígado, né? Que é o que a gente precisa, né? Então, se tem pontos aí, eu vou falar os pontos. Então, a gente já vai começar a falar dos pontos, né? Eu vou falar alguns pontos, o Bernardo vai indicar lá embaixo, tá? Porque eles têm que ser combinados, tá legal? Primeiro, você vai colocar o IG4, que é aqui na mão, aqui no alto, que eu já falei, você pode massagear ou com o dedo, ou colocar a canetinha personalizada. Aqui, ou aquela caneta que eu já não sei onde que eu enfiei a caneta, tá aqui. Aquela canetinha do espaço articular, tá vendo? Ó, tem que ser essa especial. Você vai conseguir também um resultado parecido, né? Mas o melhor mesmo vai ser com essa, você vai ter um efeito melhor, né? E pode ser. Se tem o F3 também, né, Bernardo? Que é utilizado na reflexologia, né? Com certeza. Meridiano do fígado, ele começa aqui no pé
Então a gente tem o F3 bem aqui no dorso do pé. Excelente ponto. Você pega aqui, ó, percorre teu dedinho, ó, aqui entre o primeiro e o segundo dedo, você vai cair numa depressão. Geralmente ele é um ponto bem reativo. Você aperta, ele é sensível. Então combina aí o F3 com IG4. IG4, que é uma combinação assim, muito legal, né? Que a gente trabalha tanto o Yin, né? Que é o F3, e tá lá embaixo, né? Tá na terra, o Yin é tudo para baixo, tudo que é terreno, telúrico é Yin. Né? E o IG4, que ele equivale, ó, primeiro e segundo dedo, né? Como o Bernardo falou, lá é o dedão, lá é do pé, e aqui ele fica entre os dois também, que é o IG4, ele fica mais ou menos nessa altura aqui, né? Que é o meridiano, tá no meridiano Yang, né? E tá na parte alta do corpo. Então, é uma combinação assim legal. Qual que vai punturar primeiro ou pressionar primeiro, o F3 ou o IG4? Normalmente eu coloco o IG4 primeiro, normalmente, porque o F3 ele o Bernardo fala reativo, não, ele é dolorido mesmo, né? Ele é mais dolorido que o IG4. Ele fica usando esse eufemismo, né? O IG4... O pessoal pergunta, a acupuntura dói? Assim, eu não sinto nada, eu boto agulha nos outros e eu não estou sentindo nada. Realmente, para a pessoa que está na maca dói, né? Mas aí isso é detalhe, né? Mas é custo-benefício. Eu primeiro coloco o IG4 e depois coloco o F3. Mas nada impede, tá? Mesmo porque o próximo ponto que eu coloco é a sequência IG4, F3 e um pontinho que o Bernardo acabou de falar aí, o B67, que é um ponto bom para esse tipo de patologia nos dois pés, tá? É sempre nos dois pés e nas duas mãos, é sempre bilateral, tá legal? Tudo que tem de um lado, tem do outro lado, você pode manipular esses pontos com a mão, com a canetinha ou com a agulha, tá? E tem um outro ponto, o BP6, que a gente fala que é o ponto da mulher, né? O ponto ginecológico, é o ponto de reunião de todos os meridianos da perna. O BP6, deixa eu mostrar aqui, já que fugiu um pouco do Bernardo, ele fica aqui na parte interna da perna, nessa altura aqui, 4 dedos acima do maléolo. Então você pode pressionar esse ponto também. É um ponto, né, apesar dele ser... Ele serve para acalmar, harmoniza muito o yang, né? O yang do fígado, que a gente está falando, que é a ascensão do yang do fígado. Cada elemento, né, que na acupuntura são 5 elementos, tá? Madeira, fogo, terra, metal e água. São os 5 elementos que nós temos na acupuntura. Cada elemento ele rege um tipo de emoção. A emoção que a gente trata no fígado é a irritabilidade, é a raiva, é a reatividade, é a ebulição de saco, aquilo tudo que se tem, por isso se tem esse tipo de reação, que ele acaba, acontece muito na menstruação, né? Muito enxaqueca e normalmente é muito forte, porque nesse momento a mulher está mais, tem toda essa alteração hormonal, que mensal, que toda mulher passa, então você tem essa ascensão do fígado, que o fígado também é um dos elementos, é um dos meridianos aí na produção do sangue, né? E normalmente quando você tem essa estagnação aí, causando a ascensão do yang do fígado, você tem coágulos, né, na menstruação, aquela mais escura, que tem umas bolotinhas lá, que fugiu o nome aqui. As placas. Umas plaquinhas lá que as mulheres reclamam muito para isso. Tá? Então, vamos lá. IG4. E a Roberta botou aqui TPM. TPM, é isso aí. O que eu estou falando hoje, eu elegi a TPM aqui, que é a ascensão do yang do fígado. Vamos lá. O último ponto que eu falei foi o BP6, né? Então, sim, o BP6, ele fica mais ou menos aqui, né? Na parte de dentro da perna. Então, para equilibrar isso, vamos dar um outro ponto.
No braço, na parte interna, 4 dedos também, o CS6. Bem aqui assim, tá? Dos dois lados. Vamos mantendo tudo equilibradinho, tá legal? São os pontos que a gente chama de distais. Agora vamos lá para os pontos locais, Bernardo. E aí você sempre coloca os distais por quê, Aldemir? Eu sempre coloco os distais antes para poder ir preparando o corpo, né? Ninguém começa uma musculação já pegando ali o maior peso que tem, né? A gente vai devagar, começa naquele quilinho ali, né? A Mônica que malha, né? Sempre começa um pouquinho e vai aumentando o teu peso. É a mesma coisa que a gente tem que preparar o corpo para aquilo. A gente vai no distal para poder puxar a energia, drenar um pouco a energia para aquilo, apaziguar o corpo também. Tá legal? O CS6, ele é um ponto bom para a mente, ele é um ponto bom para tranquilizar a mente e é um ponto também muito bom para dispersar o yang do fígado. Ele harmoniza ali o fígado, ele é um ponto muito bom para isso. Tá? Agora vamos falar todos os pontos. Vou até tirar o óculos aqui. Tem o primeiro ponto, o yin tang, que ele é bem aqui no meio da sobrancelha. Você pode manipular aqui também. Pode manipular ou pode colocar agulha. E do ladinho dele aqui, dos dois lados, né, você vai passar o dedo aqui, vai cair logo no buraco, tem um ponto que é o B2. Ponto B2, é um ponto muito bom, trabalha muito bem essa região dos olhos, né, e é um ponto muito bom para dispersar também. Né, ó, aqui no meio, do lado. Depois vamos para um outro pontinho aqui, que é um pontinho extra, até postei outro dia, ele está aqui no meu Instagram. Esse ponto é o YUAL, IUAL, eu acho que é isso. IUAL. Né, ele é um ponto extra, ele fica bem aqui no meio da sobrancelha, você passando, ele vai cair numa depressão, é bem aqui. E logo depois tem o TA23, né, que é bem aqui no final da sobrancelha, tá? Bem aqui no final. O pessoal confunde muito ele com outro ponto, com o Taiyang, que eu vou mostrar daqui a pouco onde é. Então, você vai colocar a agulha, então, toda nessa região. E depois, por último, tem o Taiyang, que é bem aqui nessa depressão que tem aqui, né? Bem nessa altura, mais ou menos aqui. Muita gente, instintivamente, a gente já massageia essa região aqui para poder trabalhar. Tinha um cabelo aqui no meu olho. Então, ó, são esses pontos. Tá legal? São esses pontos aí para trabalhar a acupuntura nesses pontos. Pode trabalhar com a canetinha, pode trabalhar com agulha, pode trabalhar tudo. E na região dos pés tem mais pontos, Bernardo? Região dos pés é a região, né? A gente trabalha, a região aqui reflexa. A gente tem os dedos. Posso trabalhar também, como você falou, que está envolvido ali o intestino grosso. Então eu trabalho aqui também o intestino grosso no seu fisiológico, né? Manipulando na direção ali do bolo fecal, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. Então sim, eu posso estar ajudando, além do fígado, trabalhar o intestino. E a região do olho, a gente trabalha ali os dedos dos pés. E tem também, às vezes, o estômago, né? A pessoa tem náusea, tem dor muito forte, essa enxaqueca que o Aldemir falou nessa região ali dos olhos, pode também ter uma náusea. E aí eu também trabalho a região do estômago aqui no pé com a reflexologia podal. Ah, legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos ficando por aqui, Bernardo? Obrigado por vocês estarem aqui. Um abraço. Tchau, tchau.